Ora bem, e se tudo aquilo que nos disseram sobre dinheiro estivesse, na verdade, errado? É esta a ideia central de um livro que, convenhamos, marcou gerações. O Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. A história é super interessante porque é contada pelos olhos de um miúdo, o próprio Robert, que teve a sorte, ou o azar, de aprender sobre dinheiro com duas figuras paternas, com ideias, pronto, nos antípodas uma da outra. E é aqui que tudo começa, neste embate de mentalidades. De um lado temos o pai pobre, uma pessoa super instruída, funcionário público, que acreditava que, olha, o mais importante na vida era a segurança de um ordenado fixo. Era esse o grande objetivo. Mas do outro lado tínhamos o pai rico, um empreendedor, que lhe ensinou uma coisa radicalmente diferente. Os ricos não trabalham por dinheiro, eles põem o dinheiro a trabalhar para eles. E esta pequena, mas gigante diferença de perspectiva é, segundo o livro, o que separa uma vida de dificuldades financeiras da verdadeira liberdade. Vamos lá ver como isto funciona. Pois bem, a história do Robert começa com uma sensação que se calhar muitos de nós conhecemos da infância. Aquela de se sentir um bocadinho de fora, de não ter o mesmo que os outros miúdos. E foi esse sentimento que o levou a fazer uma pergunta muito simples, mas que acabou por mudar o rumo da sua vida. Imaginem, com apenas 9 anos de idade, ele vira-se para o pai, o tal pai pobre, e pergunta-lhe isto. Ora, o pai dele, um homem super inteligente, muito respeitado, deu-lhe a resposta que se calhar todos nós já ouvimos, não é? Filho, estuda, tira boas notas, arranja um bom emprego, seguro. O conselho clássico. Mas para o pequeno Robert, aquilo soava-lhe a segurança, sim, mas não propriamente a riqueza. E é aqui que a história dá uma volta engraçada. O pai pobre, talvez com a humildade de quem reconhece as suas limitações, dá-lhe um conselho totalmente inesperado. Olha, vai falar com o pai do teu amigo Mike. E este era o pai rico. Um homem que, curiosamente, nem sequer tinha acabado o ensino básico, mas que, pelos vistos, percebia do jogo do dinheiro de uma maneira que o pai do Robert, com toda a sua educação, não conseguia sequer imaginar. E pronto! É assim que começa a primeira grande lição. Mas atenção, o pai rico não era de dar aulas teóricas. Nada disso. Ele ia obrigá-los a sentir na pele a armadilha onde a maior parte das pessoas vive a vida inteira, muitas vezes sem dar por isso. A chamada corrida dos ratos. E a oportunidade de emprego que ele lhes deu era francamente péssima e era de propósito. Imaginem passar 3 horas todos os sábados a limpar o pó a umas latas de conserva numa das lojas dele. E o pagamento? Preparem-se. Uns míseros 10 cêntimos a hora. Era um trabalho chato, repetitivo, mal pago. Tudo feito, claro, para os levar ao limite da frustração. Bem, escusado será dizer que o plano resultou na perfeição. Ao fim de 3 semanas, o Robert já não aguentava mais. Sentia-se explorado, mal pago e, pior que tudo, sentia que não estava a aprender rigorosamente nada. Estava decidido, ia ter com o pai rico e ia-se despedir. O que ele não imaginava era que essa raiva, essa frustração toda, era exatamente o início da aula. E quando ele finalmente foi ter com o pai rico, pronto para reclamar, houve uma coisa que o marcou para sempre. O pai rico disse-lhe: a vida empurra-nos para nos ensinar algo. Ou seja, a vida não nos dá lições num quadro, ela dá-nos empurrões. E aquele sentimento de raiva, de injustiça que o Robert estava a sentir, isso é que era a lição. Era a vida a empurrá-lo para ele acordar e aprender uma coisa que a maior parte das pessoas ignora a vida inteira. Então o que é que o pai rico fez? Em vez de lhe dar um aumento, como o Robert esperava, ele fez algo ainda mais radical. Deixou de lhes pagar. Completamente. Zero. A ideia era obrigá-los a parar de pensar como empregados, a pensar só no ordenado, e a começar a usar a cabeça para identificar oportunidades que mais ninguém estava a ver. O objetivo era que eles começassem a pensar, em vez de se limitarem a trabalhar. E é aqui que se define essa tal armadilha, a corrida dos ratos, onde, segundo o livro, milhões de pessoas vivem sem sequer darem por isso. Isto não tem a ver com trabalhar muito ou pouco. É um ciclo vicioso que é alimentado por duas emoções muito fortes, o medo e a ganância. Funciona assim. O medo de ficar sem dinheiro põe-nos a trabalhar. Depois, quando recebemos o ordenado, a ganância ou o desejo de ter mais coisas entra em ação. E para ter essas coisas, precisamos de trabalhar mais. E o ciclo recomeça, vezes sem conta. Agora, a trabalhar de graça e com as mentes bem mais despertas, eles finalmente viram a primeira oportunidade real. Deram-se conta de que as lojas ali da zona deitavam fora as revistas de banda desenhada que já não estavam à venda. Então, o que é que eles fizeram? Apanharam essas revistas, montaram uma espécie de biblioteca na cave do Mike e começaram a cobrar 10 cêntimos à entrada para os outros miúdos as poderem ler. E de repente, clique. O dinheiro estava a entrar, mesmo quando eles não estavam lá. Eles tinham criado algo que trabalhava para eles.
Ok, com esta primeira e grande lição bem assimilada, o pai rico passou para a fase seguinte: ensinar-lhes as regras do jogo do dinheiro. E a regra número 1, a mais importante de todas, é de uma simplicidade que até desarma. Parece óbvia, mas é precisamente por não a perceberem que a maioria das pessoas passa a vida com dificuldades financeiras. E aqui está ela, a definição que pode mudar tudo. Esqueçam lá as complicações da contabilidade. Para o pai rico, a coisa era muito simples. Um ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no nosso bolso. Ponto final. Pensem nisso. Um imóvel que está arrendado e gera uma renda, umas ações que pagam dividendos. A única função disto é gerar mais dinheiro de forma contínua. E claro, do outro lado da moeda temos o passivo, e a definição é igualmente simples. É tudo aquilo que nos tira dinheiro do bolso. Um carro que tem uma prestação todos os meses, um telemóvel topo de gama pago a crédito, um empréstimo pessoal, tudo isso são passivos. E o grande problema, a razão pela qual tanta gente anda sempre aflita com dinheiro, é que passam a vida a comprar passivos, convencidas de que estão a comprar ativos. Basta olhar para o fluxo do dinheiro para perceber tudo. O que é que os ricos fazem? Usam o dinheiro deles para comprar mais ativos e esses ativos, por sua vez, geram ainda mais dinheiro. Já a classe média muitas vezes compra passivos que parecem ser ativos. O exemplo clássico é a casa de habitação própria. Para a maioria das pessoas, é a sua maior despesa de longe, não o seu maior ativo. Por isso, no fundo, o caminho para a riqueza é conceptualmente muito simples. É só ir enchendo a coluna dos ativos. Ok, depois de se perceber esta diferença crucial entre ativos e passivos, a lição seguinte faz todo o sentido e foca-se numa outra distinção que a maior parte das pessoas nunca, mas nunca faz. A diferença entre a nossa profissão e o nosso negócio. Pensem bem, quando perguntamos a alguém, então o que é que fazes? A resposta é quase sempre a mesma, não é? Sou médico, sou engenheira, sou professor. As pessoas tendem a identificar-se com a sua profissão, com aquilo que fazem para ganhar a vida e pagar as contas. Mas a pergunta que o pai rico ensinava a fazer era outra, muito mais importante. E qual é o teu negócio? Porque, segundo ele, a nossa profissão serve para pagar as despesas. Mas o nosso negócio é a nossa coluna de ativos. É isso que, na verdade, constrói a riqueza, quer se tenha um emprego ou não. E o que são estes ativos que formam o nosso negócio? Bem, são coisas como negócios que não precisam da nossa presença constante. Ações, títulos, imóveis que geram renda ou até direitos de autor. Coisas que, basicamente, geram dinheiro mesmo enquanto dormimos. A estratégia é simples de enunciar. Manter o emprego principal para pagar as contas, mas usar cada euro que sobra para construir esta coluna de ativos, não para comprar mais passivos. É assim, passo a passo, que se vai construindo a liberdade financeira. Claro que entre saber isto tudo e fazer alguma coisa com a informação vai uma distância enorme, não é? E o pai rico identificou 5 grandes obstáculos que nos impedem de lá chegar. E o curioso é que não são obstáculos técnicos, são, acima de tudo, mentais e emocionais. O primeiro, e talvez o maior, é o medo. Ninguém gosta de perder dinheiro. Isso é óbvio. A grande diferença está na forma como se lida com esse medo. A maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro para não perder. Focam-se na segurança, em não arriscar. Já os ricos, segundo o livro, jogam para ganhar. Estão dispostos a assumir riscos desde que sejam calculados, porque sabem perfeitamente que as melhores oportunidades estão sempre fora da nossa zona de conforto. Depois vem o cinismo, aquilo que o pai rico chamava de o assassino de oportunidades. Todos conhecemos alguém assim, não é? Aquela pessoa que, perante qualquer ideia nova, é super rápida a apontar todas as razões pelas quais aquilo não vai funcionar. Isso é muito arriscado, essa ideia não tem pés nem cabeça. Ora, os vencedores fazem o contrário. Em vez de criticarem logo à partida, analisam, mantêm a mente aberta e perguntam-se: ok, e se isto funcionar? Como é que eu posso fazer isto funcionar? E por fim, a preguiça. E não é tanto a preguiça física, mas sim a preguiça mental. Pensem na frase: não posso comprar isso. É quase um reflexo automático. E o que é que ela faz? Desliga o nosso cérebro. Fim da conversa. Mas se em vez disso nos obrigarmos a perguntar: ok, como é que eu posso comprar isto? A coisa muda de figura. Essa pergunta obriga o nosso cérebro a trabalhar, a procurar soluções, a ser criativo. E é esse o exercício que fortalece o nosso músculo financeiro mais importante de todos, a nossa mente. E no fundo, a grande lição de pai rico, pai pobre pode ser resumida a uma única pergunta. No final de contas, o que importa não é tanto quanto dinheiro se ganha, mas sim o que se faz com esse dinheiro. O dinheiro está a trabalhar para nós ou somos nós que passamos a vida a trabalhar para o dinheiro? A resposta a esta pergunta, segundo Kiyosaki, pode muito bem definir todo o nosso futuro financeiro.